Todos estão vazios aí para receber a palavra de Deus, como já temos recebido desde o início, né, do nosso culto. Como vocês estão vendo, o nosso pastor não está aqui hoje. Ele não passou bem a noite e ele iria pregar, então eu tive que substituí-lo. Fomos atacados por uma virose essa semana. Começou por mim, passei mal de quarta para quinta, na sexta, melhorei e ontem ele começou a passar mal à noite e não teve condição de comparecer. Então ore por ele, ore por mim também. Tá bom? Porque é assim, né? Ele queria vir de qualquer jeito. Eu falei, não, você não vai. Você vai ficar descansando, você também merece. Mas ok, eu quero iniciar fazendo uma pergunta. O Jonas começou aqui o culto fazendo perguntas, eu quero fazer perguntas também. Quais mudanças você acha, você entende que precisa acontecer no mundo, na sociedade, nas pessoas? Quais mudanças você acha que seja importante acontecer hoje, no mundo, na sociedade? Pode falar, um de cada vez. Tá tudo perfeito, então, né? Ninguém reclama do preço do ovo, que tá R$30, né? O café, ninguém reclama que o Lula falou que a gente ia comer picanha, ela continua do mesmo preço. Nada contra o Lula, tá, gente? Eu só tô falando. Então, tá tudo bem? Nada de mudança nesse mundo atual? Mais amor ao próximo. A desigualdade. Fala um pouquinho mais alto. União. Valores. Lá atrás, Ione. Humildade. Cuidar da natureza. Paciência. Toca aqui, Pietro. Da boca das crianças sai o perfeito louvor, né? Tá vendo? A gente adulto fica filosofando, falando. Criança vai direto ao ponto. Por isso que eu gosto das crianças. Criança é demais. Ok, eu quero meditar. Diga. Orar pelas autoridades, precisamos orar pelas autoridades, isso é bíblico, né? A palavra de Deus nos manda orar pelas nossas autoridades e com certeza tantas outras mudanças que precisam acontecer no mundo de modo geral. E eu quero compartilhar com vocês, então, sobre o tema, seja a mudança que você procura. Vocês não imaginavam que ia falar isso, né? Então, seja a mudança que você procura. Todos nós procuramos mudanças, mas nós precisamos entender que, de repente, essa mudança pode começar por nós. Então, se nós queremos ter mais amor, né, entendemos que o mundo precisa de mais amor, amemos mais. Se entendemos que precisa mais de paz, de humildade, os valores, então que a gente comece a viver isso na nossa vida e no nosso entorno, ao nosso redor. Amém? Então, abra comigo lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6. Mateus 7, versículo 1 ao versículo 6. O texto está projetado? Ok, então se você não quiser abrir, você pode apenas acompanhar. Antes de ler o texto, eu quero só contextualizar que Mateus 5, 6 e 7 é o conjunto do Sermão do Monte, né? Jesus está ali na montanha, no monte, e ele começa a ensinar as multidões. E alguns comentaristas falam que esse pode ser um paralelo onde Moisés no monte recebeu os mandamentos, as tábuas da aliança e da lei, e nesse momento Jesus está no monte ensinando, e muitas leis daquelas do Antigo Testamento, elas foram mudadas, elas foram colocadas de formas diferentes por Jesus. E em algum momento onde Jesus está com 3 dos seus discípulos, e onde ele aparece, ali ele é transfigurado, aparece Moisés e Elias, e em algum momento os discípulos escutam-se, esse é o meu filho, dê ouvido a eles.
E como que Deus está dizendo para aqueles discípulos agora é a palavra dele que prevalece, né? Isso não significa que a lei ela é anulada, mas ele vem para complementar, para completar, para cumprir esta lei, tá? Então as palavras de Jesus, algumas delas são colocadas de formas diferentes em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha. E ele fala, na verdade, o objetivo, o assunto central do Sermão da Montanha é a maneira como nós devemos viver a nossa vida. Esse é o centro da mensagem, o cerne da mensagem do Sermão da Montanha. Como é que nós devemos viver a nossa vida no nosso dia a dia. E aí no capítulo 7, no versículo de 1 ao 6, ele vai falar aí, dar algumas direções para nós, que nós vamos ler. Vamos lá? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra você, os despedaçarão. Bom, como eu já fiz uma introdução, do versículo 1 até o versículo 1 e o versículo 2, Jesus nos dá uma instrução, né? Porque nós devemos ser a mudança que nós procuramos. Em primeiro lugar, porque nós devemos dar aquilo que a gente gostaria de receber. Ok? Nós devemos dar aquilo que nós gostaríamos de receber. E o que ele diz no versículo 1 é, não julguem para que não sejam julgados. Por quê? Por que não devemos fazer isso? Da mesma forma, vamos lá, pode ler. Ok, alguns não tomaram café hoje, obviamente, né? Então, mas está tudo bem, importante que vocês entendam. A primeira pergunta que a gente tem que fazer nesse versículo é, o que Jesus quer dizer com esse julgar? O que é o julgar? É fazer uma crítica? É você corrigir uma pessoa? O que é que Jesus está dizendo? Jesus não fala nada sem um objetivo profundo e sem ele ter uma ideia de ensinar as pessoas aquilo que ele quer transmitir para elas. Então, quando Jesus está falando, não julguem para que vocês não sejam julgadas, ele está falando exatamente do que o texto está muito claro, gente. Esse texto ele é muito claro. Ele está falando do julgamento hipócrita, que é aquela crítica que alguém faz por um erro, por um comportamento de alguém, sendo que ela mesma, às vezes, comete. Em muitas situações, ou em várias situações, ela mesma comete. Então, é aquela pessoa que pode reclamar porque alguém chegou atrasado no culto, mas eventualmente ela também chega atrasada em algum compromisso. É aquela pessoa que reclama porque o outro mentiu, mas ela também solta algumas mentirinhas de vez em quando, achando que aquilo pode ser normal. Então, Jesus está falando desse julgamento hipócrita, onde nós condenamos alguém por algo que essa pessoa faz e muitas vezes nós cometemos o mesmo erro. E Jesus está colocando para nós um aviso, então diz, cuidado com esse julgamento de vocês. Cuidado quando vocês julgam alguém, quando vocês criticam alguém por ela estar mal vestida, porque ela pode estar passando por um momento difícil. Cuidado porque você critica que alguém fez alguma coisa ou certa situação, porque ela pode estar passando por uma dificuldade. E muitas vezes nós temos isso. Você sabe um julgamento que eu faço sempre, às vezes? Vou confessar meu pecado. Quando eu estou no trânsito e alguém me tesoura e passa assim, eu falo, falta de respeito com o próximo. Vai falar que vocês não fazem isso também. A gente faz, né? Mas você já parou para pensar que, de repente, aquela pessoa pode apenas não ser uma irresponsável no trânsito, mas ela pode estar com pressa, ela pode estar com alguém doente no carro,
ela pode estar, né, com um horário apertado para um compromisso, mas muitas vezes nós somos prontos para julgar as pessoas, né? É lógico que muitas pessoas fazem isso por irresponsabilidade mesmo, porque gostam de brincar no volante, mas o que Jesus está nos alertando é que a vida é um bumerangue. Essa é a verdade. A vida é um bumerangue. O que vai, volta. O que você dá, você recebe. Esse é o alerta que Jesus está fazendo para nós. Cuidado com a maneira com que você trata as pessoas, com que você trata o outro, né? Porque você pode e vai certamente ser tratado da mesma maneira. Então, se nós formos compreensivos, misericordiosos, provavelmente, quando chegar a nossa vez, a pessoa também será compreensiva e misericordiosa. Então, nós devemos dar aquilo que nós queremos receber. Se você entende que o mundo, as pessoas precisam mais de amor, ofereça amor. Precise mais de paz, dê paz. Precise mais de paciência, seja paciente com seus pais, viu, Pietro? Agora eu vou falar para ele também. Tá. Então, a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. Aí eu ouvi uma historinha um dia que estavam duas amigas, se programaram para sair para jantar, e aí elas se encontraram e uma virou para a outra e falou assim: você não fica bem de cabelo preso, solta. E a outra disse: você não fica bem de língua solta, prende. É mais ou menos isso que acontece. Então, assim, né, vamos ter cuidado com a maneira como a gente trata o outro, porque da mesma maneira que vai, pode voltar. Então, o tiro pode sair pela culatra. Então, assim, em vez de criticar e de maldizer ou de falar mal dessa pessoa, por que a gente não procura agir de outra maneira? Por que a gente não procura abordar essa situação de uma outra forma, de um outro jeito? Mas fala a verdade, a gente tem mania de criticar as pessoas, é ou não é? A gente tem mania, gente. Vou falar por mim. E a gente não precisa ser hipócrita, porque Jesus está falando que a gente não precisa ser hipócrita. É uma mania que a gente tem de fazer isso. Mas aí a gente pode fazer um paralelo com a parábola que Jesus conta lá em Mateus 18, 21, do servo impiedoso. Talvez, se você não se lembra, mas é aquele momento que Jesus conta do servo que tinha uma dívida e ele pede misericórdia para o seu senhor, porque ele não tinha como pagar. Ele olha, eu não tenho como pagar essa dívida, tenha compaixão, tenha misericórdia. E o Senhor diz, tá bom, toda a sua dívida está perdoada. E esse mesmo servo que foi perdoado, tinha também alguém que devia a ele. E ele chegou para essa pessoa que o devia e o pressionou para que ele o pagasse e fizesse com que ele pagasse o último centavo. E esse senhor ficou sabendo e chegou para esse servo e disse, eu não te perdoei toda a sua dívida? Por que você não foi capaz de fazer o mesmo e perdoar aquele? E aí lá no versículo 35, Jesus vai aplicar essa palavra, dizendo que assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar alguém. Então, esses textos, eles se complementam. Se você é perdoado, perdoe. Se você recebe amor, dê amor. Se você recebe compaixão, acolhimento, ofereça compaixão e acolhimento. Mas se você não recebe isso, ofereça de qualquer jeito. Porque nós temos que fazer tudo que fazemos, devemos fazer como para o Senhor. Amém? Então, devemos ser sim a mudança que nós procuramos. Que essa mudança comece em nós. Que nós sejamos o início desse movimento de mudança que o mundo precisa. Que nós joguemos o lixo no lixo. Que nós tenhamos cuidado com os objetos do público, que é público, das ruas, que a gente faça a nossa parte. Eu acho que vocês lembram daquela historinha do menino, né, que estava andando na praia e jogando estrela do mar, devolvendo para o mar. E alguém chegou para ele e falou assim, mas são tantas estrelas, você não vai conseguir salvar todas. Ele disse assim, mas essa aqui eu consigo. Então, que a gente faça a nossa parte. Amém? Então, qual é a mudança que precisamos ser? Talvez precisamos ser mais amáveis, pessoas mais leves, agradáveis, né? Precisamos ser pessoas que os outros gostem de estar perto da gente, que os outros gostem de estar com a gente, possamos ser mais gentios também. Amém?
Então, dê aquilo que você quer ou gostaria de receber. A segunda lição que Jesus traz para nós aqui nesse texto está no versículo 3, 4 e 5. Podemos ler o texto? Vocês podem ler junto comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque cinco. Então, eu coloquei aqui como título do nosso ponto você não é melhor do que ninguém. Você, eu, nós não somos melhor, né? Não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém. E o que Jesus está colocando aqui, por que você repara no cisco que está no olho do outro, enquanto que há uma trave no seu? Gente, é claro que Jesus está exagerando, né? Que não cabe uma trave no nosso olho. É óbvio que ele está usando o seu senso de humor, como ele sempre faz, e muitas vezes, para deixar muito claro o recado que ele quer transmitir. Que ele está dizendo, por que você fala, condena o que o outro faz, sendo que você faz igual? Então, Jesus, então, falando com essa hipérbole, por que você faz isso com o outro, sendo que o mesmo acontece com você, ele mostra que como é contraditório e muitas vezes até ridículo a gente tentar corrigir alguém quando nós mesmos cometemos os mesmos erros. Então, nós, eu, você, não somos melhores do que ninguém. Cometemos os mesmos erros. Mesmo que você não cometa aquele erro que aquela pessoa comete, mas de repente você pode cometer outros, né? De tamanha gravidade ou de tamanha proporção. Então, a crítica, ela pode perder a credibilidade. Você pode até estar correto em corrigir alguém, mas, às vezes, a sua correção não vai ser bem recebida, porque aquela pessoa não vai te dar crédito, porque sabe que você faz algo igual, ou pior, ou diferente. Aí você pensa assim, então a gente não vai poder corrigir ninguém. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo, e também não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos tomar cuidado, é o que a Bíblia está dizendo, cuidado com aquilo que a gente fala para o outro. Tomar cuidado com os nossos julgamentos, que a gente deve sim procurar viver o que prega, né? Aí eu tenho uma outra história que eu ouvi um tempo atrás, de um preleitor dizendo que tinha uma pessoa na igreja dele lá, que era muito, a gente usa o termo cri-cri, né? Cri-cri, xarope, qualquer nome que você queira dar. E ela era muito rigorosa, né? Porque aí ela criticou um jovem que chegou na igreja, um rapaz de cabelo grande, era uma igreja que tinha os costumes diferentes, e ela achou aquilo um absurdo, né? Chegou para o pastor e disse assim, pastor, como é que pode isso? Pode? Jovem de cabelo grande dentro da igreja? Ele sim, pode cabelo grande, pode língua grande, pode tudo, pode qualquer coisa. Então, assim, nem o pastor estava dando credibilidade mais para ela, porque ela falava de tudo, tinha um hábito de falar de tudo, então não tinha mais credibilidade. Então, como é que ela vai criticar alguém porque tem um cabelo grande, usando aqui o exemplo, né, que ele viveu, sendo que ela tinha também o hábito de falar mal das pessoas, de criticar tudo, de falar mal de tudo. Você entende? É isso que Jesus está colocando. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, a maneira como nós devemos abordar a pessoa é diferente. Se a gente vê a pessoa fazendo algo que não deve, a gente deve chegar com amor, com respeito e fazer uma abordagem diferente. Dizer, fulano, estou vendo, estou percebendo, estou notando que você está fazendo isso, isso e isso. Está acontecendo alguma coisa? Você entende que isso é errado? Você entende que isso não deve ser assim? Eu posso te ajudar? Podemos conversar? A nossa abordagem é diferente. Não chegar com dois pés no peito, acusando a pessoa, né, de alguma forma, porque ela vai entrar na sua defesa. Ela vai ficar na defensiva e ela não vai se abrir para ouvir. Então, quando a gente tem esse comportamento, a gente pode fechar as portas, sabe? Ou aquele crente chato que quer, né, empurrar o evangelho goela abaixo, a pessoa quer obrigar a pessoa a se converter, ela vai criando mais resistência.
né? Na psicologia a gente chama isso de esforço invertido. Eu vou falar isso? Do esforço invertido? É quanto mais você quer que a pessoa se converta, menos chance dela de se converter ela tem, porque ela cria aversão àquilo. Então devemos conversar com amor. E aí no versículo 5, Jesus está falando o seguinte: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha, Jesus condena quando alguém finge ser justo ou superior e age diferente. É isso que Jesus está condenando. Ele está dizendo, não façam isso. Ele ensina que primeiro devemos corrigir a nós mesmos e só depois, com humildade, com clareza, poderemos ajudar os outros, como manda a Bíblia. É bíblico corrigir alguém. A Bíblia fala, se você vê seu irmão pecar ou fazer alguma coisa errada, o que a gente tem que fazer? Sair falando para todo mundo. O que a gente tem que fazer, gente? Vocês sabem, pode falar. Chamar a pessoa no canto, né? Ali no individual e conversar com ela. Com amor, porque a verdade dita sem amor é agressão. Você pode estar falando a verdade, mas se for de forma agressiva, isso vai prejudicar, isso vai criar resistência à pessoa, né? Até na educação dos filhos, muitas vezes, né, disciplinar um filho com base na raiva, isso pode se tornar uma agressão. Mas quando você disciplina, quando você está calmo, com sangue frio, você tem chance de ser mais assertivo, de ser mais assertiva naquela correção. Seja ela em conversar com a criança, que é o ideal, mostrar para a criança por que aquela conduta não está adequada. Então, antes de apontar o erro do outro, precisamos olhar com sinceridade para nós mesmos. Então, qual é a mudança que a gente precisa ter, que a gente precisa ser? Qual a mudança que precisa acontecer? Talvez nós precisamos ser menos arrogantes e menos trunculentos, achando que somos donos da verdade, achando que porque o outro não crê no Evangelho, na Bíblia, no Evangelho como eu sou, então ele já está perdido, a gente sai difamando essa pessoa, ou até humilhando essa pessoa, desfazendo dessa pessoa. Não. Nós podemos, sim, ter essa convivência harmoniosa. Não é porque a pessoa no seu trabalho faz coisa errada que você vai maltratá-la, fazendo o errado também, maltratá-la ou desrespeitá-la. Não é porque você está numa posição de destaque, de superioridade a essa pessoa, que você deve falar de qualquer jeito. Você tem que falar com amor, tem que falar com respeito, tem que falar com educação, tem que falar com jeito, tem que mostrar, tem que convencer essa pessoa de que aquilo pode estar errado. E se ela não aceitar, ok. Então, quem sabe nós precisamos ouvir mais e falar menos, né? Por isso que a gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? Porque a gente precisa ouvir mais e falar menos. Talvez seja por isso que Deus nos fez, né, com 2 ouvidos e com uma boca só. Mas a gente insiste em fazer a boca ter mais função do que os ouvidos. Essa é a verdade. Tá? Então, e não tem coisa pior e difícil do que a gente ver essas picuinhas, às vezes, né, dentro da família, dentro da igreja. A gente tem coisa mais chata e desconfortável do que crente fofoqueiro. É muito chato, é muito difícil. Se você tem alguma coisa com alguém, chame ela e fala, pelo amor de Jesus Cristo. Se você não está bem resolvida, bem resolvido com alguém, seja da família, seja na igreja, seja no trabalho, seja mulher, seja homem suficiente para se aproximar dessa pessoa e conversar. Porque a partir do momento que a gente fala para outra pessoa, a gente está sendo fofoqueiro, fofoqueira, a gente está sendo maledicente, a gente está pecando. Então, se tem alguma coisa com alguém, fale com essa pessoa. Assim, a gente tem tentado aplicar na nossa vida essa prática. Alguém vem falar de fulano, você já falou com ele? Ah, não, então chama o fulano aqui. Não precisa, você resolve na hora o problema, entendeu? É uma beleza. Se alguém chegar para você e começar a falar de alguém, você faz a primeira pergunta. Você já conversou com ela? Não. Então vamos chamar ela para conversar. Na hora você resolve o problema. Você corta o mal pela raiz.
Mas isso tem que ser uma conduta de todos nós. Todos nós precisamos vencer esse pecado de ficar ouvindo. Ah, é verdade. Nossa, ela fez, nossa, a Ita? Nossa, bem que eu desconfiava. Bem que eu desconfiava que ela não é tão santinha assim. Não sou mesmo, gente. Não sou mesmo. Quer saber? Conversa com o Léo para você ver. Ele é a melhor pessoa para contar para vocês, né, de quem eu sou realmente no meu dia a dia. Mas a gente precisa tomar cuidado com essa nossa maneira de viver. E vocês já pararam para pensar que quando tem grupinhos conversando, eu falo, e quando a gente se junta com alguém, a gente sempre está falando de alguém? Não é verdade? A gente concorda, e por que a gente continua fazendo? Fala para mim. Alguém me ajuda? Alguém me ajuda? Porque eu ainda não entendi. Por que a gente sabe que falar das pessoas, falar mal, falando mal, tá? Se você está falando bem, tudo bem, pode continuar. Se isso não é bíblico, por que muitas vezes, nos grupinhos, a gente insiste, às vezes, em falar das pessoas? Então, a gente precisa cortar esse mal pela raiz. Então, talvez a gente precise ter mais empatia, nos colocar mais no lugar do outro. Sabe, empatia? Se coloque no lugar do outro. Se você viu aquela pessoa fazendo algo horrível, seja o que for, antes de você julgar ou crucificar, pense, fala assim, essa pessoa está ferida. Talvez ela esteja precisando de ajuda. Talvez ela está precisando de 2 ouvidos, ou de um ombro amigo. Então, a gente pode sim fazer uma abordagem diferente. Eu não sei se vocês viram as últimas notícias aí de um pastor de uma determinada denominação que publicou um vídeo dizendo que ele foi desqualificado do ministério pastoral pela forma como ele pregava. Alguém viu essa notícia por aí? Só os líderes. Por que será, né? Por que será que a gente viu? Só os líderes, só os pastores praticamente aqui, que viu essa notícia. Então, houve uma notícia aí recente, né, nos últimos dias, de um pastor, né, bem conhecido de uma determinada denominação, e ele publicou um vídeo dizendo que ele foi desligado, né, do ministério, porque ele foi desqualificado do ministério pastoral, porque ele sempre falava com muita agressividade, que ele falava com muita prepotência, o jeito, a maneira como ele falava, mais feria as pessoas do que curava. O que ele falava não era mentira. A pregação dele era uma pregação verdadeira, era uma pregação bíblica, mas a maneira como ele colocava, isso gerava um impacto ruim nas pessoas, né? E aí diz os bastidores que não foi só isso, não vou entrar nesse mérito, porque não quero saber também, não vai fazer diferença na minha vida. Mas a verdade é que, se a gente vai falar com a pessoa, por que não falamos com amor? Por que não falamos com respeito? Por que não falamos de um jeito gentil e empático? Amém? Então, se vamos corrigir, que seja com amor. Então, devemos ser a mudança que nós procuramos? Sim. Primeiramente, que a gente deve dar aquilo que nós queremos receber, e nós não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém. E em terceiro lugar, lá no versículo 6, vamos ler juntos mais uma vez, versículo 6, 1, 2, 3. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes analisarão e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Isso. Então, em terceiro lugar, não insista com quem não quer. Não perca seu tempo com quem não tem interesse e não quer mudança. Esse é o principal ensino aqui desse versículo. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Então, o que Jesus faz aqui agora? Se lá do versículo 3 ao versículo 5, ele proíbe o julgamento hipócrita, ele diz a maneira como nós não devemos fazer e conduzir uma situação. No versículo 6, ele determina qual é o julgamento justo. Como é que deve ser a nossa conduta. Então, ele vai dizer o seguinte, não deem o que é sagrado aos cães. Por que Jesus usa essa palavra, essa expressão? Primeiramente, a gente precisa entender o contexto.
Na época de Jesus, gente, os cães não eram fofinhos como hoje. Domesticados, de lacinho bonitinho, de coleirinha, de roupinha, que tem a caminha, tem a cadeirinha no carro, tem um nome, que você está andando e ele para e fala assim, você não quer ir? Por que você não quer? Ah, vamos, por favor, vem com a mãe, vem. Não era desse jeito, gente. Quem tinha pet naquela época não era mãe de pet ou pai de pet, igual é hoje. Não tinha esse negócio, tá? Os cães, na época de Jesus, eram animais impuros e agressivos. Não eram domesticados, como hoje. Então, o judeu não gostava nem dos cães e nem dos porcos. O judeu não tinha o cão como um animal doméstico. E ele não comia porco. Então, tanto um quanto o outro eram tidos como impuros e inadequados para alguma convivência. Então, por isso que Jesus está usando essa expressão. Não deem o que é sagrado aos cães. O que Jesus está dizendo aqui não entregue coisas santas, valiosas e espiritualmente profundas a quem não tem respeito ou não está preparado para receber. Se você der uma coisa santa ou sagrada, que o judeu tinha muita coisa, elementos sagrados, se ele desse aquilo para um cachorro comer, ele ia comer. Era só um pedaço de pão, era só um suco. Ele não ia ter discernimento de saber que aquilo era sagrado. Então Jesus está nos alertando, assim, olha, tenha discernimento. Não vá ter conversas profundas, espiritualmente profundas, com alguém que não está preparado. Com alguém que não está no momento de receber essa mensagem. Então, se você está gastando o seu tempo com alguém, evangelizando alguém, já falou 1, 2, 300 vezes, de diversas formas, e a pessoa não muda, de repente, tem outra pessoa que só está esperando você falar com ela. E você está aqui falando com essa que não quer, não está pronta. E Jesus mandou a gente fazer o quê? Sacode a poeira e parte para a próxima. Então, não devemos insistir com quem não quer. E Jesus não está falando aqui, talvez especificamente do Evangelho, mas talvez ele esteja falando de outras coisas que são preciosas para nós. E ele continua, não atirem suas pérolas aos porcos. A pérola é uma joia muito preciosa. Quem aqui nunca viu uma foto, um porquinho com pérola no pescoço? Já, em foto eu já vi, pessoalmente não. Mas se você soltar aquele porquinho num lugar onde tem lama, o que ele vai fazer? Que delícia! Ele vai para a galera, né? Porque é da natureza dele. Aquilo que ele tem no pescoço tem valor para a pessoa, não tem valor para o animal. Então, ele todo bonitinho de lacinho, com um colar de pérola no pescoço, ele vai para a lama na primeira oportunidade. Então, Jesus também está fazendo essa comparação, porque ele está dizendo que, olha, assim como esse animal, ele não tem condição de entender que aquilo tem um valor importante. Tem pessoas também que não reconhecem o valor de algo que é importante para você. Aquilo pode ser importante para você, mas para aquela pessoa ainda não é. Então, não insista. Então, Jesus está falando nesse versículo aqui que nós devemos ter discernimento para não julgar as pessoas, né? De qualquer maneira, saber o que falar com elas, mas também saber o momento adequado que essa pessoa está pronta para ouvir. Aí no versículo 6, então ele vai ilustrar que é inútil compartilhar algo precioso com quem não está em condições de aproveitar. Deu para entender? Então, como é que nós poderíamos ampliar esse versículo em outros exemplos da nossa vida? Então, talvez a gente poderia pensar que não dê pérolas aos porcos pode significar não insista com quem não tem a mesma intenção que você. Se a intenção da outra pessoa é diferente, não insista, tá? Não fale com quem não quer ouvir. Né? É o ditado popular, não dê murro em ponta de facas. Não fale com quem não quer ouvir. Não queira namorar com quem não quer nada com você. Para o jovem.
ou para o adulto solteiro. Não ofereça para quem não quer comprar. Se a pessoa não está afim de comprar aquele produto, não insista com ela. Não presenteie quem não agradece. Sabe aquela pessoa mal agradecida? Toda vez que você dá, não precisava, você comprou porque quis. Não dá mais. Pronto, pega para você de volta. Não quer não, então me dá. É meu. Não ajude quem não quer se ajudar. Gente, tem coisa mais difícil do que querer ajudar alguém que não se ajuda? Não adianta. Não adianta. Não adianta. Um dia desse eu ouvi uma adolescente, uma jovem, dizendo assim, nossa, a minha mãe diz que eu sou como um Porsche, mas eu ando com motor de Fusca. Eu falei, pois é. Talvez ela vê você como um Porsche, mas se você se vê como Fusca, você vai andar na velocidade do Fusca. Agora, verdade seja dita, que tanto Porsche como Fusca chegam no destino, não chega? Chega. Demora, mas chega. Mas chega. Então, não importa o tempo que essa pessoa leve para entender e para receber algo que é valioso. Mas, se também não fizer, não é nossa responsabilidade. Devemos fazer apenas a nossa parte. Falar, ministrar, evangelizar. E talvez essa pérola não seja só a fé em Jesus que nós temos, não seja só o evangelho precioso que nós temos, que a pessoa não quer receber, mas talvez seja o seu tempo. O tempo que você investe tentando ajudar essa pessoa e ela não muda. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi nos meus quase 45 anos, gente, também não aprender 45 anos, por favor, né? Então, precisa nascer de novo. É não perder tempo. Se a pessoa não quer, está tudo bem. A gente não vai insistir com a pessoa que não quer ser ajudada. É só dizer, olha, você não está pronto, você não está pronta. Eu acho que você ainda não está no seu momento, mas quando você quiser, eu estou aqui. Então, não devemos insistir com quem não quer. E também não fique chateado se a pessoa insistiu 1, 2, 3 com você e desistiu, tá? Ela está no direito dela. Não vai dizer, ai, agora ninguém gosta mais de mim. Não, de repente a pessoa falou 1, falou 2, falou 3, e você que não quis ouvir. Então, não julgue também a pessoa, porque ela pode também ter as razões e os motivos dela. Então, que nós sejamos a mudança que nós procuramos. Amém? Damos aquilo que queremos receber, entendendo que não somos melhores do que ninguém, e não insistindo com alguém ou em algo que não é o momento, que não é a hora de acontecer. Amém?